Proximidade de mais uma corrida eleitoral e com o crescimento do crime organizado em diferentes áreas, aumenta a preocupação com o processo político. A possibilidade das facções influenciarem as campanhas, especialmente por meio do financiamento irregular, acende o alerta das autoridades e coloca em xeque a eficácia dos mecanismos de controle e dos sistemas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o especialista em direito penal, Fauzi Hassan, que aparece aqui, a quem eu agradeço pela presença. Tudo bem, Fauzi? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos vocês, aquelas pessoas que estão nos assistindo, é um prazer poder trocar ideias. A alegria é toda nossa de ter você aqui. Até que ponto a legislação eleitoral brasileira atual é eficaz para impedir a entrada de recursos ilícitos nas campanhas e recursos que a gente está falando de facções criminosas, né? Lamentavelmente, a legislação eleitoral brasileira, ela trabalha com uma lógica predominante de fiscalização a posteriori, que se dá, sobretudo, pela prestação de contas. Nós precisamos aprimorar, seja no campo do direito administrativo eleitoral, seja no próprio campo penal, nós precisamos aprimorar o sistema jurídico para que haja mecanismos mais eficazes de controle da entrada do dinheiro suspeito, ou de qualquer recurso, na verdade, durante o processo eleitoral. Esses mecanismos ainda são extremamente frágeis e não respondem à complexidade atual que envolve a criminalidade organizada, que, por sua vez, também é um fenômeno que não é único no sentido de ter apenas um padrão. A criminalidade organizada, ela atua de modo diferente, de acordo com aquela estrutura criminosa que está funcionando num determinado território, num determinado lugar. Então, a resposta à pergunta é lamentavelmente negativa. O nosso sistema não consegue oferecer mecanismos preventivos adequados para impedir a entrada de dinheiro ilícito na campanha eleitoral. Fauzi, muito boa tarde. Quais são essas principais brechas, né, que ainda permitem, então, essa atuação desses laranjas, muitas vezes doações indiretas ou apoio informal também por parte do crime organizado? Seria só porque depois que tem a prestação de contas? Será que antes não é possível ver isso? Sim, é possível pensar-se em mecanismos preventivos. Vamos aqui usar uma analogia, né, que pode fazer sentido para muita gente. Nós precisaríamos de um compliance criminal duro durante o pleito eleitoral, com uma fiscalização efetiva e com cumprimento de decisões rápidas, para que aquelas situações apontadas como irregulares não permanecessem. Então, um exemplo disso é a integração da inteligência financeira que o Brasil possui. É certo, um órgão como o COAF é fundamental, mas ele não tem a estrutura necessária, mas envolvendo o COAF, envolvendo o Banco Central, envolvendo agências de inteligência policial especializadas na detecção de lavagem de dinheiro, né? Esses mecanismos deveriam atuar de maneira integrada, ininterrupta, durante todo o pleito eleitoral. E da mesma maneira como nós vemos em operações policiais que não têm a ver com o direito eleitoral, nós vemos suspeitas do COAF desencadeando operações investigativas, a lógica é a mesma. Havendo uma suspeita de inserção de dinheiro proveniente do crime organizado para um determinado candidato ou numa determinada região,
essas candidaturas deveriam ser preventivamente suspensas, e isto é lógico, cria um momento de tensão muito grande entre a estrutura democrática do processo eleitoral e a necessidade de uma apuração criminal. Mas nós não podemos fechar os olhos à necessidade de medidas preventivas. E se você me permite completar um aspecto dentro da sua pergunta, o crime organizado ele se manifesta de maneira muito diferente, de acordo com as regiões do Brasil e mesmo dentro de uma cidade, de acordo com a região da cidade. Há facções criminosas que são reconhecidas por um domínio territorial. Então, nesse território, existe uma coação física mesmo, dos eleitores, seja da inibição de candidatos naquela região que não estão ligados ao crime organizado. E há outras regiões em que o crime organizado se manifesta pelo domínio econômico, né? E aqui a estratégia de enfrentamento preventiva deveria ser outra. Tá? Perfeito. Perfeito, House. A gente tem que ficar bem de olho nisso, né? E a gente espera também que os órgãos competentes também fiquem de olho nisso, principalmente na eleição desse ano. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, bom trabalho para vocês.